Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia para falarmos do nosso livro O Caminho para a Esperança. Vamos então começar no terceiro capítulo que diz: Liberto da culpa. Como pode um homem ser justo para com Deus? Como pode o pecador ser justificado? É unicamente mediante Cristo que podemos ser colocados em harmonia com Deus, com a santidade. Mas como podemos ir a Cristo? Muitos estão a fazer a mesma pergunta da multidão no dia de Pentecostes, quando, convictos do pecado, exclamaram: Que fazemos? Ou que faremos? A primeira palavra da resposta de Pedro foi: Arrependai-vos. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Noutra ocasião, pouco tempo depois, ele disse: Arrependai-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos capítulo 3, versículo 19. O que é que podemos falar sobre aqui? Jesus veio à Terra para morrer por cada um de nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Estamos salvos pela graça de Jesus, mas para estarmos um dia no céu com Jesus, temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo. E o que é que, quando Pedro fala aqui em arrependai-vos e convertei-vos, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós temos um pecado, não é? Devemos ir a Jesus orar, pedir perdão convicto de que somos de que o nosso pecado é perdoado. Temos que estar de coração contrito, saber o que realmente nós fizemos e falar com Jesus abertamente daquilo que fizemos. E o convertei-vos é o quê? Convertei-vos é exatamente não continuar a fazer aquilo que nós fazemos sempre. Eu, quando fui batizada, levava estudos de uma pastora que ela dizia muitas vezes e que eu hoje penso muitas vezes. Maior parte das pessoas estão convencidas e não convertidas. As pessoas sabem o que devem fazer ou não, mas deixam-se andar. E isso é que é convencido. Convertido é exatamente eu saber que não posso ir para aquele caminho e não vou. É difícil, as tentações e as situações da vida por vezes nos fazem levar para certos sítios complicados em que por vezes entramos e nem reparamos que estamos lá, porque estamos um bocadinho à parte do que Jesus fez por nós. Mas se nós nos focarmos claramente todos os dias, todos os momentos, que Jesus morreu por nós na cruz, então nós temos que subimos um degrau, já disse isto muitas vezes, subimos um degrau, no dia seguinte descemos dois, não faz mal. Vamos tentar subir mais outro degrau. E há momentos em que nós estamos tão perto de Deus que a gente consegue subir todos os dias um degrau. Há de haver um dia que é menos bom e vais descer. Não faz mal. Continuas a tua caminhada para continuares a subir mais um degrau aos pouquinhos, sempre com a presença de Deus. O arrependimento inclui tristeza pelo pecado e um afastamento dele. Não renunciaremos ao pecado a não ser que vejamos a sua maldade. Até nos afastarmos dele de coração, não haverá qualquer mudança real na vida. Exatamente. Há muitos que deixam de compreender a verdadeira natureza do arrependimento. Multidões sentem-se tristes porque pecaram e até fazem uma reforma exterior porque temem que as suas obras más lhes tragam sofrimento. Mas isto não é arrependimento segundo o critério da Bíblia. Elas lamentam o sofrimento em vez do pecado. Essa foi a tristeza que Esaú, quando viu que perdera o primogênito para sempre. Balaão, aterrado perante o anjo com a espada desembainhada, reconheceu a sua culpa para não perder a sua vida, mas não houve qualquer arrependimento genuíno do pecado, nenhuma conversão de propósito, nenhum repúdio do mal. Judas Iscariotes, depois de ter traído o Senhor, exclamou: Pequei, traindo o sangue inocente. Mateus capítulo 27, versículo 4. A confissão da sua alma culpada foi forçada por um sentimento terrível de condenação e por uma expectação, sim, terrífica do juízo.
As consequências, que trariam um resultado certo sobre ele, encheram-no de terror, mas não houve nenhuma tristeza desoladora profunda na sua alma de que ele tinha traído e imaculado Filho de Deus e negado o Santo de Israel. Faraó, enquanto sofria sobre os juízos de Deus, reconheceu o seu pecado para poder escapar a uma punição posterior, mas voltava ao seu desafio logo que as pragas cessavam. Todos estes lamentaram os resultados do pecado, mas não se entristeceram pelo pecado em si mesmo. Ou seja, o que está a querer dizer é que a pessoa sabia que estava a fazer pecado, entristecia-se pelo pecado, mas depois voltava a fazer sempre o mesmo. Ou seja, isso não é converter-se. Converter-se é eu realmente saber que pequei, pedir perdão a Deus, chorar, amargurar, sentir-me mal e tentar não voltar a fazer o mesmo. Isso é que é o percurso da conversão. Mas quando o coração se rende à influência do Espírito de Deus, a consciência é despertada e o pecador discerne algo de profundo e sagrado na santa lei de Deus, o fundamento do seu governo no céu e na terra, a luz que ilumina todo o homem que vem ao mundo, João capítulo 1, versículo 9, ilumina os recessos secretos da alma e as coisas escondidas das trevas são manifestadas. A convicção apodera-se da mente e do coração. O pecador tem um senso de justiça de Jeová e sente o terror de aparecer na sua própria culpa e impureza perante o perscrutador dos corações. Ele vê o amor de Deus, a beleza da santidade, a alegria da pureza. Ele deseja ser purificado e restaurado à comunhão com o céu. Exatamente, por vezes nós sabemos que tivemos um pecado muito grande, um pecado que nos tira convictamente a comunhão com Deus e até o irmos para o céu com Jesus. Mas quando nós nos arrependemos mesmo daquilo e tentamos não fazer o mesmo, Jesus perdoa-nos de coração aberto. E ele sabe se nós vamos pecar de seguida ou não. Por isso nós temos que ter um certo cuidado, porque, por exemplo, pecar contra o Espírito Santo é uma coisa que não nos leva ao céu. Ou seja, o que é pecar contra o Espírito Santo? É estar sempre a fazer a mesma coisa. Não podemos. Há coisas que não se podem fazer. Jesus diz-nos claramente na Bíblia que há coisas que nós não podemos fazer senão não entramos no céu. E é isso que nós temos que nos mentalizar. E uma das coisas que é muito importante é que Jesus, quando nos perdoa, esses pecados foram embora. Não existem na nossa vida. Por mais que nós fiquemos machucados com ele e que fiquem aqui na nossa mente, nós temos que deixá-los. Porque Jesus já os levou. Para que nós consigamos viver o resto da nossa vida em função daquilo que é importante, a cruz de Cristo, e seguir Jesus sempre. Ficamos por aqui, meus amigos. Espero que tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.